acontecendo aqui? O que acontece aqui é a história do povo hebreu, que estava caminhando pelo deserto para entrar na terra prometida. E aqui o cenário era um cenário de rebeldia e de afronta às lideranças. Eu estou preparando um estudo sobre a recompensa da honra e o temor do Senhor. Amém? No momento oportuno eu trago para a igreja. Então, o que estava acontecendo era o cenário. Qual era o contexto? Era um contexto de murmuração. Porque o povo não temia mais a Deus. Então, eles agora estão murmurando, falando sobre escolha. Eu vou falar hoje aqui sobre escolha, amém, irmãos? Você é uma vara escolhida por Deus para frutificar. Amém? Você foi escolhido antes do ventre da sua mãe. Amém? Para que você vá e dê fruto aonde você chegar. Amém? Então esse povo aqui, irmão, quando passava por algumas situações difíceis, começava a murmurar, a reclamar. Sabe o que é murmuração, né, irmão? A gente murmura no meio dos dentes, né? A gente faz muita murmuração. A coisa apertou, a gente começa a murmurar. E murmuração, irmão, é incredulidade. É não acreditar na palavra do Senhor. Amém? Porque tudo o que acontece na nossa vida, Deus está no controle. Até as dificuldades que acontecem na nossa vida, é Deus trabalhando na nossa vida. Porque o que Deus quer fazer em você, como eu sempre digo, é transformar eu e você na imagem do Cristo. Então, o povo aqui, qualquer coisinha estava murmurando, estava reclamando. Logo quando ele sai em Êxodo 14, o que é que acontece? Ele estava encurralado entre o exército de Faraó e o mar. O que é que acontece? Deus deu uma promessa para ele, dizendo que tem uma terra prometida, que foi prometida aos patriarcas, e eles esqueceram da promessa. Mas a promessa que Deus fez a mim e a você, Deus fará cumprir. Há o tempo de Deus cumprir promessa. Há um tempo. Deus não pode entregar uma promessa a mim e a você, se você não está preparado, o mínimo para receber. Porque às vezes, quando a promessa é entregue, irmão, a gente vai ter problema. Toda herança entregue antes do tempo gera problema. Se lembra do filho pródigo? A herança que Deus tem para você vai ser entregue no tempo certo. Amém? Então o povo começa a murmurar. Depois ele murmura contra a falta de carne. Depois ele vem e murmura, sabe o quê? Contra a falta de água. É sempre murmurando, sempre reclamando. E depois ele murmura Corá, Datã e Abirão. Lá em número 16. Ele está reclamando sobre a liderança de Moisés e a liderança de Arão. Eu aprendi uma coisa com o pastor meu, irmão. Deus, quando chama um para ser Moisés, é para tirar o povo do Egito e levar a Canaã. Se Deus te chamou para ser Moisés, faça isso. Mas se Deus chamou para ser Arão, ajuda Moisés. Quando a gente inverte isso, é problema, amém? Eu prefiro ser Arão. Quero estar ajudando, amém? Eu quero ser Arão, amém? Irmão, então esse povo é um povo de murmuração. Sabe o que eu acho interessante nisso tudo? Moisés veio da onde? Veio do palácio. Tudo que Moisés tinha era do bom e do melhor. O que o dinheiro pudesse comprar, ele tinha. E o povo veio da onde? Fazendo tijolo todos os dias. Já começa de manhã na escuridão, até a noite estavam fazendo tijolo. E eles estão murmurando para voltar para o Egito. E você não vê Moisés, hora nenhuma, murmurando para voltar para o palácio. Sabe por quê? Porque Moisés teve um encontro com o Senhor lá na sarça ardente. Precisamos ter um encontro com o Senhor pessoalmente. E é nesse encontro que nós vemos a grandeza de Deus. Eu não vejo nenhuma hora esse homem murmurando: eu quero voltar para o palácio. Sabe por quê? Porque ele tinha um tesouro maior na eternidade. Você tem um tesouro maior na eternidade. Lembre-se disso. Isso aqui é passageiro. Isso vai passar. Há uma eternidade na presença do Senhor. Amém? Então o que acontece, irmão? Deus agora, através dessa murmuração, Deus vai agir. Deus começa a agir na nossa murmuração também, amém, irmão? Deus começa a trabalhar. A gente está, irmão, de vez em quando a gente está murmurando. É ou não é? A coisa saiu do nosso controle, a gente
murmura. E murmuração é incredulidade. Toda murmuração é incredulidade. Então Deus começa a agir. Deus faz o quê? Ele pede a vara de cada líder das tribos. E na vara da tribo de Levi, ele bota o nome de Arão. E instrui a Moisés a colocar essa vara dentro do tabernáculo, na frente do propiciatório. Ele manda colocar as varas lá. E ele disse: a vara que eu escolher, essa florescerá. Você é uma vara escolhida para florescer. Aonde você estiver, você tem que florescer. Porque você é uma vara escolhida. Amém? Então Moisés faz isso e coloca a vara lá dentro. No outro dia, Moisés vai lá. E quando ele pega, a única vara que floresceu foi a de Arão. No mesmo dia, aquela vara seca, ela dá broto, dá folha e dá o fruto. Quando Deus escolhe, é assim: tem que dar fruto. E o fruto, quando vem, é de repente. Você é uma vara escolhida por Deus. E muitas vezes nós não sabemos o lugar que nós estamos em Cristo. Muitas vezes, irmão, a gente diz: ah, eu sou tão pequeno, eu não sei o que. Irmão, você é filho. Você é escolhido na eternidade. Às vezes, irmão, a nossa gestação, às vezes o pai disse: eu não queria essa gestação. Às vezes a mãe disse: eu não queria essa gestação. Mas Deus queria. Você não está aqui por um acaso. Você é escolha de Deus. Deus escolheu você, amém? Irmão, na velha aliança, o que acontecia? Ninguém podia entrar no lugar santo do santo. Apenas um sumo sacerdote. Por isso que foram escolhidos uma vara. Ninguém poderia entrar ali, porque se entrasse, morria. Amém? Teria que alguém representar eles. Mas na nova aliança, nós não precisamos nem de algo, nem de ninguém para nos representar. Nós temos acesso direto ao Pai, através de Cristo. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós temos acesso ao Pai. Não precisamos de representação. Irmão, isso é bênção de Deus, amém? É bênção de Deus. Irmão, nós fomos escolhidos para florescer. Aonde você chegar, você tem que florescer. Você tem esse florescer. O que é esse florescer que eu vou falar? É o fruto do Espírito Santo de Gálatas 5:22. É isso que Deus quer, que eu e você floresça, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Amém? Nós temos que florescer onde estiver. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Porque muitas vezes, irmão, a gente pensa: ah, pastor, a igreja é meio assim. Ah, o local que eu estou é meio assim. Irmão, eu já falei isso aqui. Salmo 84 diz que tem um ser ali, que tem um relacionamento profundo com Deus. E onde ele passava no vale árido, tornava aquele lugar um lugar de fonte. A fonte não está onde você vai. A fonte está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Ele é a fonte que dá vida a você. É Ele que lhe guia. Não é o local, somos nós. É o nosso coração. E muitas vezes a gente está reclamando e está murmurando. Murmuração é pecado, irmão. É não confiar no Deus que diz que Ele é bom e que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisamos andar na palavra do Senhor, amém? Na velha aliança, as pessoas teriam que produzir, teriam que obedecer às regras e aos rituais para Deus escolher. Na nova aliança, não. Na nova aliança, nós já fomos escolhidos para depois produzir. Você é escolhido para produzir. Amém, irmão? Lá em Efésios 1:4 diz que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Antes da fundação do mundo, você foi escolhido. Você é uma escolha de Deus.
tem um plano para você. Deus tem uma agenda para você. Deus tem algo maior daquilo que você pensa e imagina. Não fica olhando as circunstâncias. Deus não depende de circunstância para agir nas nossas vidas. Deus é Deus. Amém? Você foi escolhido. Sabe para quê? Para florescer. Eu sempre digo, irmão, sabe qual é o problema de muitos cristãos, irmão? É porque ele vem para a igreja e começa no ativismo. Fazer. Sabe? E depois, irmão, ele está frustrado, abandona a igreja. Lá em Hebreus 10, muitos estavam abandonando a igreja. Irmão, não é pelo muito fazer que Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a tua vida pelo muito você se entregar a Ele. Lógico que nós temos que trabalhar na casa do Senhor. Mas não adianta eu estar trabalhando, me esforçando, se eu não tenho Cristo dentro de mim. Vem a murmuração, vem a insatisfação. Aí você começa a reclamar. Ah, fulano está ali, irmão, cheguei, está 10 anos na igreja. Fulano chegou ontem, já está louvando. Fulano chegou ontem, já está pregando. Sabe o que é isso, irmão? É murmuração. Tudo tem o seu tempo. Pare de estar falando do seu irmão e da sua liderança. Eu vou falar sobre isso aqui. É por isso que muita vida espiritual de muitos crentes não se desenvolve por causa disso. Fecha a sua boca e espere o tempo do Senhor, porque você é uma vara escolhida para florescer no tempo dele. No tempo dele, Deus toca no coração do pastor e ele vai falar a você, porque o coração do pastor está na mão de Deus. O tempo é de Deus, o tempo não é meu nem é seu. Espera o tempo do Senhor. Fecha a sua boca. Entenda isso, irmão. Eu aprendi isso, eu bati muita cabeça com isso. Muito. Irmãos, a ovelha de Cristo não são aquelas ovelhas, irmão, que está todo dia na igreja. Não estou dizendo que você não tem que estar na igreja. As ovelhas de Cristo não são aquelas que fazem programas mirabolantes. A ovelha de Cristo não é aquela que repete o que ele diz. A ovelha de Cristo é aquele que escuta a sua voz e o segue. Está lá em João 10,4. As minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz e seguem-me. Não adianta eu estar no trabalho, estar no desempenho, se eu não estou escutando a voz do pastor para seguir. Deus tem uma direção para você, porque você é uma vara escolhida. Amém? Irmãos, Efésios 1,3 diz assim, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais de Cristo. Diga para ter que estar do seu lado, você já foi abençoado. Para não fazer acepção de pessoa, olhe para o outro lado e diga, você já foi abençoado nas regiões celestiais. Entenda isso, a sua bênção já está nas regiões celestiais. Sabe o que isso significa? Isso não significa que Deus está preparando uma bênção para você. Isso significa que Deus está preparando você para a bênção que Ele tem. Preparo. Deus está preparando. O moinho que você está passando é Deus preparando. E quando Ele preparar e você estiver refletindo a glória de Cristo, a bênção das regiões celestiais vem sobre a tua vida e a vida da tua família. Todas as bênçãos de Abraão, irmão, que está em Gênesis 12, está sobre a minha vida, a vida da minha família e a vida de vocês. Ela já está lá. Só está esperando você se apropriar
pelas bênçãos que Deus já está preparado para você. A sua bênção já está preparada. Quem crê nisso? Já está preparada. Aquilo que Ele te prometeu já está preparado. Há um tempo dele entregar. Ele só entrega no tempo. O tempo é dele, não é seu. É o salmo que a irmã Kelly leu aqui. Esperai com paciência. Esperei no Senhor com paciência. E ele o quê? Duas coisas que ele fez quando a gente espera com paciência. Ele se inclinou para ouvir o que eu estou falando. Deus já se inclinou e já ouviu. Há um tempo determinado de entregar a bênção. Amém, irmãos? Porque na verdade, irmão, sabe o que acontece? Muitos cristãos, nós estamos na nova aliança, vivendo a velha aliança. Produzindo. Fazendo. E às vezes esse muito fazer, irmão, escuta o que eu estou dizendo, não vá inverter minha palavra. A gente tem que trabalhar na igreja, amém, irmãos? Mas não adianta eu estar trabalhando na igreja, estar me forçando atrás de uma performance, se Cristo não é visto em mim. Amém, irmãos? Paulo diz, sabe o que, irmão? Que há um véu. Irmão, sabe o que eu estou aprendendo sobre o temor do Senhor? Cada vez que nós desobedecemos a palavra, vem um véu. Foi o que aconteceu com o povo. Cada vez que eu desobedeço a palavra, vai aumentando o véu. Cada desobediência, o véu vai aumentando. E depois para tirar, é problema. Ande na palavra do Senhor. Por quê? Porque você é uma vara escolhida. Sabe, irmão? A nova aliança, existe uma nova ordem. Na nova aliança, nós estamos na nova aliança. E muitos estão vivendo a velha aliança. Na nova aliança é uma nova criação. É um novo pensar. É um novo sentir, é um novo agir. Nós estamos tão focados, irmão, às vezes eu digo nos meus estudos, a gente está tão focado em normas, em regras, mas se eu for guiado pelo Espírito Santo, eu não preciso me preocupar com isso, porque o Espírito Santo me guia. Porque, irmão, a gente ensina a ser pai, a ser filho, a ser mãe, porque nos tornamos disfuncional da queda de Adão. E para voltar ao mesmo, nós temos que ser ensinado a viver como Deus quer que a gente viva. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a ser pai, a ser esposa, a ser mãe, a ser filho. E está tudo na palavra do Senhor. Quando a gente sai dela, as coisas se tornam disfuncional. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mesmo não gostando. Amém, irmão? O texto fala que Deus está lidando com murmuração. Murmuração tem a ver com algumas raízes do ser humano, amém, irmão? É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10. Não cai no mesmo pecado, na murmuração dos antepassados. E às vezes a gente vê, irmão, que o povo, ele não chegou na terra prometida, foi por murmuração. Tu está falando, irmão, eu tinha um pastor, não era? Eu tinha um pastor, o pastor Bill Mercy, um canadense na África. Irmão, esse homem era um exemplo. Era ou não era? Eu ia reclamar um negócio aí novo, né? Aprendendo, batendo na cabeça para aprender as coisas. E eu, pastor, a gente trabalhava no seminário, né? Eu digo, pastor, o pastor falando de tal, e de estar aqui se arrebentando, e ele não sai daquela cadeira. Fiz, vamos orar, meu filho, por ele. Fecha a sua boca. Eu tive ele me apoiar, ele, ó. Tome. Era um homem, irmão, que você não via ele com o pecado da maledicência. É um homem que você não via ele defamando a vida de ninguém. Cristão tem que ser assim. Fecha a sua boca, porque no tempo oportuno
Deus virá com a bênção. Amém? Murmuração tem que ver com incredulidade, irmão. A incredulidade impede de você chegar na terra que Deus prometeu a você. Muitas coisas a gente pede por causa de incredulidade, irmãos. Porque o povo não chegou na terra prometida por causa da incredulidade. Ele sempre estava pedindo para voltar ao Egito. Ele sempre estava pedindo para voltar ao Egito, apesar de ter uma promessa sobre eles. E aquilo que eles pediram, eles receberam. Morreram ou não morreram no mundo? Morreram no deserto. Quem entrou na terra prometida? Josué, Caleb e os abaixo de 20 anos, que não tinha aquela cultura do Egito. E os ossos de José também que entraram. Feche a sua boca, espere no Senhor. Sabe qual o nosso problema, irmão? É a fé. Porque a fé, ela tem níveis. Porque Jesus disse, homem de pequena? Se tem pequena, tem. Porque muitas vezes, irmão, a fé da gente, ela é muito pequena. Precisamos desenvolver a nossa fé para receber as bênçãos que estão nas regiões celestiais com o Senhor. Irmão, eu estava lendo o texto de Hebreus 11, 34, 33, 34. Diz assim, que pela fé, alguns extinguiram a força do fogo. De quem está falando o autor aos Hebreus? Isaac, Sadraque e Abednego. Pela fé, eles apagaram a força do fogo. O fogo continuava lá. Mas a fé dele, o fogo não atingia. Porque a fé, ela tem dois estágios. Primeiro tem que mudar aqui dentro, para depois Deus mudar a circunstância aqui fora. Primeiro é dentro. Eu não me importo com as circunstâncias. A coisa está difícil, tá, mas Deus tem promessa. A coisa está ruim, tá, mas Deus tem promessa. Está faltando isso, tá, mas Deus prometeu. Creia na palavra e não na circunstância. Deus não depende de circunstância favorável para abençoar a sua vida. Deus é Deus que age de repente. A situação de Arão estava difícil. Irmão, Arão teve vários problemas, irmão. Arão, ele foi chamado para falar para Moisés. Ou não foi? Foi chamado para falar por Moisés. E por quem Arão estava falando? Pelo povo. Olha o problema. Primeira fala dele, Miriam pegou uma lepra. Segunda fala dele com o povo, bezerro de ouro. Você sabia que Deus chamou Moisés e Arão para o monte? Não foi só Moisés? Arão, por algum motivo, ele ficou com o povo. Ele preferia a presença do povo do que a presença de Deus. Não estou dizendo que nós não devemos ficar no meio do povo e amar o povo. Mas primeiro é a presença de Deus. E por ele não aceitar a presença de Deus, ele fez o bezerro de ouro. Eu vou falar sobre isso, sobre o temor do Senhor. Amém, irmãos? Lá em João 5,10, na parte C, tem uma coisa interessante que isso me chocou. Sabe o que é que diz lá? Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Se você não crê o que ele está falando, você torna Deus mentiroso. Está recebendo isso? Vou dar a informação onde está. 1 João 5,10, a parte C. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Vocês entendem agora porque muitos não receberam ainda a bênção? Porque fazemos de Deus um mentiroso. Irmão Paulo diz em 1 Coríntios 13, que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. É ou não é? Agora muitos crentes, irmão, ele pensa que isso é lá no céu. Interpreta o texto errado. Ah, só vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Irmãos, como é que esperança aquilo que você já vê? Você já está na glória com Jesus. Para que esperança? É ou não é? E lá em Colossenses 1,27 diz assim: Cristo em nós
é a esperança da glória. Se eu já estou com Ele, para que eu tenho esperança? Eu já estou na glória com Ele. Fé, esperança e amor. Sabe o que é que Paulo está falando? Maturidade cristã. Precisamos de maturidade cristã. Se você não tem fé, a sua fé é muito pequenininha, 10 anos de crente é pequena. Se você não tem esperança naquilo que Deus prometeu, e você não ama aquilo que Deus mandou amar, você é imaturo. Maturidade cristã. Muitos crentes meninos. Por isso que Paulo disse: eu não consigo falar com vocês como adulto, eu falo com vocês como criança. O que é que Paulo disse? Quando era menino, pensava como menino, e agia como menino e falava como menino. Mas depois de adulto, não. Maturidade cristã. Fé, esperança e amor é aqui, lá na glória. Eu já estou com a esperança que é Jesus. Precisamos usar isso, irmão. Amém? E às vezes, mas só crê quando vê. O que Jesus falou em Tomé, para Tomé capítulo 20? Tomé disse: eu só acredito se eu vejo. Ele disse: então pronto. Ele chegou, entrou, disse: Tomé, vem aqui minhas mãos, toca, olha aqui do meu lado, Tomé, toca. Eu disse a você que ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Aí ele completa a frase: mas bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Eu e você. Você é bem-aventurado, porque ainda você não viu, mas verá a glória de Deus. Amém? A fé, irmão, ela acompanha a obra. A fé acompanha a obra. Não é a obra que acompanha a fé. Assim como o corpo, seu espírito é morto, assim a fé sem a obra é morta. Tem que ter fé. Não importa a circunstância que você esteja, tem que ter fé. Creia na palavra do Senhor. Ande na palavra do Senhor e você vai ver a glória de Deus. Vou lá para o final, irmão. Que aconteceu com a vara de Arão, que vai acontecer comigo e com você. Você é vara escolhida. O que é que diz lá em João 15? Eu sou a videira e você é o ramo. Ramo quer dizer vara. Amém? Ele depois disse: sem mim nada podeis fazer. Você só vai fazer quando você estiver nele. Amém? 4 coisas. Qual foi a primeira coisa que foi? A vara de Arão brotou. Amém? Onde você estiver, você tem que brotar. O que é que você tem que brotar? Gálatas 5, 22. O que é que tem lá? O fruto do Espírito. Amém? Você tem que brotar o fruto do Espírito. Lá no meu trabalho, eu estou brotando o fruto do Espírito? Lá na minha faculdade, eu estou brotando o fruto do Espírito? Lá na minha casa, eu estou brotando o fruto do Espírito? Você é vara para brotar o fruto do Espírito. O lugar onde o Espírito Santo mais trabalha é dentro de mim do que fora. Sabe o que é o problema do cristão, irmão? E um dia eu vou falar isso aqui, sobre o poder interior. O problema é que nós estamos preocupados com as manifestações externas. É falar em língua, é pular, é um milagre, é cura. Mas sabe qual é a maior glória? É quando a transformação dentro de mim, eu me parecer com o Cristo, e eu voltar meu coração para Deus. Essa é a maior glória. Porque os dons vão passar, irmão. A gente está muito preocupado com os dons. A gente tem que se preocupar com o fruto do Espírito. Porque nós somos vara para brotar o fruto do Espírito. Preocupado com o dom. Se preocupe em se parecer mais com Cristo. A imagem dele. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Porque para fora, irmão, os nossos dons
E os nossos talentos é para atrair as pessoas para Cristo. É para a edificação da igreja. Mas para dentro é transformação. O Espírito Santo está dentro de você para quebrar tudo aquilo que Deus não se agrada, para transformar você na pessoa do Cristo. É dentro, não é fora. Fora é a consequência do que está dentro. Amém? Sim ou amém não? Amém, sim. Porque dentro, irmão, a gente vai aprender a lidar com as pessoas. A gente vai aprender. Irmão, a palavra diz, Romano, que Deus já colocou dentro de nós a justiça de Cristo, o amor de Cristo, a paciência de Cristo. Se está dentro de mim, através do Espírito Santo, o que está faltando em mim e você, exercitar a fé para se render ao Espírito Santo e ser transformado na imagem do Cristo. Aleluia. Amém? Sim. Amém. É isso que está precisando em mim e você. Será que eu estou amando mais as pessoas, irmãos? Como eu estou tratando as pessoas? Como eu estou tratando meu filho? Como eu estou tratando a minha esposa? Como eu estou tratando aquele menorzinho? Porque às vezes o que está por cima é mais fácil tratar, mas o que está embaixo não pode me dar nada. Se não tiver retorno, se não tiver benefício para mim, e Jesus está observando. Deus vai fazer uma avaliação da sua vida. Não é como você tratou o que está em cima, é como você tratou o que está embaixo. E vou falar sobre isso. Hoje não dá tempo, mas vou falar. Quem está entendendo, diga amém. Terceira coisa, a vara começa a florescer. Aqui é 1 Coríntios 12. Começa a florescer. Você tem que brotar e florescer. Está lá em 1 Coríntios 12. Começa a aparecer as flores na vara. E depois brota e dá fruto. Você tem que dar fruto. Quarta coisa, a vara produz o quê? Amêndoa. Você tem que produzir amêndoas. Amém, irmão? Irmão, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas a gente também interpreta esse texto errado. Aonde está o Espírito de Deus, eu posso correr, eu posso pular. Não, pode fazer. Mas onde há o Espírito de Deus, a liberdade de eu aceitar e me render ao Espírito Santo, para que eu seja livre de mim mesmo e possa viver o Cristo. Essa é a liberdade. E depois eu corro e eu pulo. Mas primeiro é dentro. Não adianta eu estar correndo e estar pulando, se dentro Cristo não reflete. Você tem que correr é para os braços dele. Quando Deus usa a vara de amêndoa, Ele quer falar algo especial. Ele podia ter usado uma vara de figo, uma vara de oliva, mas Ele usou uma vara de amêndoa. Irmão, há 3 simbologias aqui que eu quero falar, que aconteceu lá e vai acontecer comigo e com você, amém? Eu vou encerrar por aqui. Primeira simbologia, Deus manda Moisés fazer as hastes do candelabro, do tabernáculo, em forma de amêndoa. Êxodo 25, depois leia. A haste e a forma do candelabro que estava dentro do tabernáculo, no propiciatório, seria em forma de amêndoa. Sabe por quê? Porque é ali que o óleo seria derramado, para que a lâmpada não apagasse. E eu quero contextualizar. Você é uma vara de amêndoa. E Deus derrama o seu Espírito Santo, o óleo da unção, para que você não se apague até a sua vida. Amém, irmãos? Provérbios 20, 27 diz: o Espírito do homem é a lâmpada de Deus. Você é a lâmpada de Deus.
Por isso que ele usou a simbologia da amêndoa. E segunda simbologia, Deus deu uma visão a Jeremias. Jeremias 1, capítulo 1. O que é que ele diz? Porque Jeremias diz assim: ah, Senhor, eu sou uma criança. O que foi que Deus disse a ele? Não, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você não é uma criança, você é um profeta. Escuta o que eu vou dizer a você agora. Deus não escolheu você pelo que você era. Deus não escolheu você pelo que você é. Deus escolheu você por aquilo que Ele quer que você seja para Ele. Deus está preparando você para coisas maiores. Amém? Então disse a Jeremias: está vendo o que é que você vê na visão? Eu vejo o quê? Uma vara de amendoim. Ele disse: viste bem. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra que Ele tem sobre a tua vida, sobre a tua família, vai se cumprir. Você é uma vara escolhida. Não importa o que as pessoas dizem. Você é filho, você é vara escolhida para florescer. Não importa a circunstância, você já foi escolhido lá na eternidade. É isso que Deus diz a Arão. Arão estava num momento difícil, irmão. Arão foi chamado para falar com Moisés e começa a falar pelo povo. Chega um momento ali que Arão perde os 2 filhos. Porque os filhos dele levou fogo estranho para dentro do tabernáculo. Deus mata os 2. Por isso que eu falo tanto da importância de cuidar dos filhos. Porque é essa herança que você vai apresentar a Deus. Depois eu também falo sobre isso. Tem muita coisa para falar. Irmãos, ele estava num momento profundo de tristeza. Mas Deus escolheu Arão. Irmão, Arão fez bezerro de ouro, fez ou não fez? Arão não bateu de frente com Moisés, bateu, não bateu. Mas irmão, Deus pega essas pessoas que não são, para que elas sejam algo para Ele. Deixa eu dizer uma coisa, tu escolher Davi, às vezes eu digo assim: Davi matou tanta gente, foi adúltero. E esse homem vai ficar no mesmo céu que eu. Deus escolheu Moisés, matou uma pessoa lá, ou não matou um egípcio? Deus escolheu Pedro, negou 3 vezes. É porque Deus não está vendo o que você era, nem o que você é o que Ele quer que você seja para Ele. Você está escondido nas regiões celestiais para fazer aquilo que Deus já está preparado de antemão. Deus tem uma agenda para você. Amêndoa, irmão. Segunda simbologia, a terceira simbologia. O florescer das amêndoas avisa algo. A amêndoa, ela começa a florescer lá em janeiro, antes das outras árvores frutíferas. Quando a semente e a amendoeira começa a florescer, é um sinal que o inverno está acabando. Eu quero dizer a você hoje que teu inverno rigoroso está acabando. O teu inverno que tu estás passando rigoroso está acabando, porque Deus está tomando conta. É isso que ele estava dizendo: Arão, Arão, o teu inverno rigoroso que você não está suportando está acabando, está no fim. E o teu inverno rigoroso que você está passando está chegando ao fim. Sabe por quê? Porque você é uma vara escolhida para florescer para o Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Senhor amado, nós queremos, ó Pai, apresentar os teus servos, Senhor, que aqui estão, a qual o Senhor tem concedido mais um ano de vida. Pai, nós pedimos que a tua bênção permaneça, Pai, na vida deles, e que
o Senhor esteja abençoando, Senhor, mais um ano de vida. Que os seus planos, que os seus propósitos, que a tua vontade se concretizem, Senhor, na vida desses irmãos. Deus, nós queremos declarar a tua bênção sobre a vida deles, cada área da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. A igreja diz: que Deus nos abençoe.